Olá, eu sou o Lucas e esse aqui é o começo de mais um trabalho de eletromag teórico. Esse trabalho agora vai ser sobre geradores elétricos e indutância mútua. Aqui está meu nome e minha matrícula, né? Tá, primeiro eu vou começar falando sobre o funcionamento de um gerador elétrico. Para isso eu vou usar um pequeno vídeo que está aqui, eu vou deixar aí na descrição, né? Enfim, eu não quero tomar um distraque, então tomara que isso não aconteça. Mas sobre isso eu vou falar um pouco depois sobre a definição de fluxo e da lei de Faraday. Enfim, isso aqui é um exemplo de um gerador elétrico. Quer dizer, que pode ser um gerador elétrico, no caso. Que nesse caso aqui a gente tem um fluxo magnético passando e o circuito elétrico ele ele é atravessado por um campo magnético. Quando a variação desse campo magnético, a variação dessa área que o fluxo passa, vai ter uma variação desse fluxo magnético. E a variação desse fluxo magnético no campo gera uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz gera uma corrente. Como dá para perceber aqui, tem uma diferença de fase entre o fluxo e a força eletromotriz, dada porque isso aqui é a derivada de um pelo outro, né? Derivada no tempo. É uma consideração simplesmente matemática. Além dessa situação, a que a gente vai estudar mesmo nessas simulações é que, em vez do circuito se mover, quem se move é um ímã. E no caso, o nosso ímã tá no centro e tem girando em torno de várias bobinas, o que gera uma corrente elétrica induzida. E é disso que eu vou falar agora com as simulações que estão por vir. Agora eu vou montar um gerador elétrico. Esse eu vou abrir aqui o Maxwell. A primeira coisa que eu vou fazer é montar a estrutura do gerador elétrico. Então, vou fazendo aqui. Eu vou usar coisas que eu já tinha aprendido anteriormente. Isso aqui vai ser só para fazer um retângulo mesmo. Estou usando esse instrumento aqui para ajudar a fazer ele certinho. Eu vou montar aqui um círculo só para deixar a borda dele um pouco arredondada, né? E aí eu vou selecionar os dois aqui e dar um intersect. Agora eu vou colocar um círculo um pouco maior. E aqui eu vou colocar o que vão ser as pompinas. Oh, droga. Deu um pouco errado da outra vez, mas agora eu vou girar em torno do eixo e eu vou colocar 4. Primeiro eu faço o círculo maior. E aqui eu primeiro vou definir o material de cada coisa aqui. No caso, esse aqui é o ímã. Eu vou definir como alnico. As bobinas eu vou colocar de cobre, né? Um material, um bom condutor. Eu vou dar transparência aqui. Talvez não dê para ir aqui direto, mas isso aqui então, propriedades. Opa,
0,8, tá bom? Eu vou... Não precisa disso não, mas eu vou colocar uma cor para cada um. Tem que aqui em propriedades. Sei lá, isso aqui. E aqui, eu vou ver aqui, propriedades, definir um cinza aqui, né? Eu vou selecionar a borda e definir um limite aqui, né? Balloon. Já defini isso aqui. Não posso esquecer de colocar que sou no tipo transiente. O motor se movimenta basicamente, né? Vou selecionar esse círculo do meio aqui para ele se mover. Então vou aqui, vou em Model, Motion Setup, rotação, mecânico, 60 RPM. Basicamente uma rotação por segundo. Tá, a gente tem isso aqui, eu tenho que definir ainda. Então, set excitation, colocar efeitos de borda aqui. E aqui eu já coloquei esse aqui, agora vou continuar selecionando todos aqui. E colocar station e terminar a conexão. Vou colocar em 1001. Tá, a gente já tem a estrutura praticamente pronta. Eu acho que esses outros círculos aqui eu vou deixar de vácuo mesmo. Volta a movimentação que a gente tem aqui. Volta análise setup. Tempo de parada 1. 0,01, que é o número cada passo. Esqueci de colocar mais coisa aqui. Tenho que mudar isso aqui. Na verdade era para ir no 1 mesmo. Não quero criar um monte de setup. Tem que salvar o campo aqui. Começa em 0, termina em 1. Cada passo é 0,01. Tá, eu acho que já dá para analisar aqui. Que eu vou chamar de gerador elétrico. Gerador vai. Isso aqui tá bem estranho. Tem alguma coisa errada aqui. Ou não, vamos ver. Talvez não esteja nada de errado, não. Eu vou aqui para gerar um gráfico transiente aqui. Tem aqui End Connection. O x é o tempo e a corrente vai ser o y. Gerar o gráfico. A gente vê aqui, eu tinha colocado que o imã estava girando num movimento uniforme lá, e nesse caso ele vai gerar uma corrente alternada na bobina. A gente vê isso aqui, mas quando ele está de um lado de um jeito, no outro jeito ele vai estar numa fase diferente. Então, em cada bobina a gente teria uma fase diferente dessa dessa curva aqui, né? Seria o mesmo senoide, só que com a mesma curva senoide 10, só que com uma fase de um pouco diferente. No caso, a diferença de fase deve ser de 90 graus, né? Porque são 4 bobinas. Então, eu vou voltar aqui, vou ver como é que tá esses campos aqui, né? Campo,
Tô quase esquecendo de fazer isso aqui que é importante, né? Campo, vetor, vetor, campo, opa, ele tem que vir aqui em campo, densidade de vetor de corrente, todos os objetos. Tá, eu tenho que selecionar o tempo correto, então é só clicar duas vezes aqui e clicar em OK. E a gente já tem uma coisa aqui que dá pra ver. Começou bem. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente anima isso. View, Animate. Posso mover isso aqui. Ah, tá explicado. A solução estava errada mesmo. Porque eu esqueci de colocar aqui. Tá, eu vou ter que deletar isso. Vai aparecer um monte de mensagem de erro, mas eu acho que é só consertar no caso. 0.01, 0, 0.01. Aqui eu tenho que colocar add to list, senão vai dar aquele erro lá que vocês viram. Enfim. Eu vou colocar para análise. Ó, tá aparecendo muitos erros aqui. Enfim. Pá. Tá, enquanto isso eu vou formando o gráfico aqui. Na verdade vai formar a mesma coisa que a gente já tinha formado antes. Mas enfim, só para conferir como é que tá aqui. Isso aqui vai formando uma senoide, assim como uma curva senoidal, assim como a gente já tinha visto antes. Tá. Deu algum erro aqui? Não sei exatamente qual foi o erro, mas talvez dê para continuar executando aqui. Tem algum erro, ele não quer fazer nada não. Não, pera aí. Talvez se eu colocar os campos. E aqui eu coloco View e Animate. Tá. Se a gente não tiver nenhum erro grave, isso aqui vai funcionar normalmente. Ele não deve demorar muito para animar, eu não vou clicar na tela, senão o programa possivelmente vai travar nesse momento. Então eu não sugiro nem triscar na tela no momento desse. Tá, o que nós temos aqui é o que eu queria ver mesmo. Eu vou colocar a visão desse lado aqui. O que acontece? Quando o campo magnético passa nesse momento, a gente tem o valor máximo dele em módulo. Aí, dependendo da orientação que ele tiver, quer dizer, a gente tem um valor máximo, aí dependendo da orientação, ele vai ter um sinal positivo ou negativo, vindo para cima ou para baixo. E isso gera aquela corrente alternada que a gente tinha visto, né?
Lembrando que, aqui, quer dizer, aqui a gente pode ver mais claramente. Enquanto que um está no seu máximo, o outro vai estar no seu mínimo. E é por isso que esses que estão a 180 graus defasados vão gerar. É, por isso que esses aqui são 180 graus defasados. Então, enquanto os que estão aqui vão chegar no máximo 90 graus depois. E é isso que a gente vê. Em cada lugar tem uma corrente de fase diferente, enquanto o ímã vai passando e uma, induzindo tensão. Induzindo tensão alternada também. Então, essa aqui é a parte de campos, quer dizer, essa parte de gerador elétrico. Tá, eu vou continuar agora. Vou abrir um e essa parte aqui vai ser sobre indutância mútua. Então eu vou abrir aqui um projeto 3D mesmo. E para indutância mútua eu vou fazer um desenho aqui que já está pré-definido. Então para isso eu vou usar User Defined Primitive. E depois esse lab e Polygon Helix. Eu vou pegar uns que já estão separados, que eu tinha separado antes. Tá desse jeito aqui. E eu vou usar isso aqui. Então eu vou voltar aqui, fazer de novo, que eu comecei errado aqui. Scilab e Polygon. Tá, o que eu preciso mudar aqui é esse 0.5. 10. Quer dizer que ele começa o raio a partir de 10, depois 1.05. 0 nesse aqui. Esse aqui é o número de voltas, 10. E segmento 36 e 1. Aqui não deve demorar muito, ele já vai aqui. Eu vou querer uma outra dessa aqui. Então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. É, aqui nesse último aqui eu vou mudar onde que o raio começa. Vai começar aqui de 5 e o número de voltas também. Que é nesse turns aqui. Turns, quer dizer, tá. Eu tenho isso aqui, aí eu vou mover isso aqui para cima. Então eu vou usar essa forma aqui. Eu quero mover só no eixo Z, então isso aqui vai ser um problema tentar desse jeito. Espera aí, eu vou arrumar isso aqui. Eu vou selecionar o plano YZ e tentar aqui de novo. Usar isso aqui para mover. Mover até aqui. Tá, eu vou ver quanto que moveu aqui. Aqui eu quero criar uma função de H. Então, como que funciona a distância mútua em função dessa distância. Essa distância aqui eu vou chamar de H. Ele pede para eu definir a unidade do H. Não, tipo de unidade, então, de comprimento. Então, unidade de comprimento, eu vou começar com 2,5.
Tá, eu já tenho eles aqui. O que eu preciso fazer agora são os terminais. Para isso eu vou fazer essas linhas aqui com essa ferramenta. Tá, que eu desenho essa linha aqui. Aqui eu tenho que saber aqui para onde que eu estou indo, basicamente. O ponto 1 vai continuar no ponto 1, não vou mudar nada em relação a isso. Vou voltar aqui. Mas se a gente olhar aqui para as coordenadas, eu estou querendo, sei lá, ir um para o lado aqui, um para a direita. Então vou mexer na coordenada y, 1. A gente tem isso aqui. Aqui eu vou copiar e colar e alterar o último. Agora eu estou indo para frente, então estou mexendo na coordenada x. Então na coordenada x eu vou colocar um 25. Esse que a gente tem aqui. Fazer a mesma coisa aqui, só que agora desse lado. Então vou aqui em Draw Line. Eu vou para cá. Depois vou subir. Depois vou para lá. Opa, fiz um ponto a mais aqui sem querer. Eu vou deletar esse último. Opa. Tá, vamos ver aqui. A minha intenção é um eixo Y. Só que nesse caso aqui tá na outra coordenada. E aí depois eu vou subir um no eixo X, no eixo Z. E por último, eu vou ir para frente com isso aqui. Então eu vou até o 25 no eixo X para juntar com aquele outro terminal. A gente pode observar aqui o que aconteceu. Pode ver que os dois estão juntos aqui, ou eram para estar, pelo menos. Sim, os dois estão por aqui. Veio para cá, esse aqui veio para cá. Tá, eu vou selecionar esses dois aqui. E aqui eu vou colocar o tipo retangular e selecionar as dimensões dele, que é 0.5 de lados e 0.5 de altura. Tá, a gente já tem os dois terminais aqui. Agora a gente tem que colocar os terminais de cima, mas antes eu vou selecionar esses três aqui. E aí eu vou juntar eles com a ferramenta Unite. Tá, já tem aqui. Agora eu vou começar esse daqui. Esse aqui eu já vou nomear para não deixar de nomear depois. Isso é bobinão. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito, só que na bobina de cima. Então eu vou desenhar uma linha aqui, ir para o lado, depois ir para trás. E aqui tá bom já, porque no final que eu vou alterar vai estar aqui. Copio aqui,
mas eu quero passar um pra cá, né? Sim, um pra direita, deixou Y. E aqui eu vou passar o resto pro 25 no X. Só tem um probleminha, na verdade, que eu esqueci aqui. É isso aqui, esse 2.5 aqui na verdade é H. E aqui vai ser H também. H. E isso aqui tá em milímetros. Então tem que colocar milímetros quando eu coloco o H. E agora eu vou nesse aqui. Esse aqui eu vou alterar para 25. Tá, a gente chegou aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. A diferença é que aqui vai para -1, né? O eixo negativo do Y. Então ele vai para -1, depois ele sobe um pouco em Z e depois vai para 25 em X. Basicamente essa é a sequência, né? Eu vou desenhar aqui, subir e vir para cá. Isso aqui não parece nada legal. Tá, vou colocar isso aqui. Eu tenho que colocar H, ele ainda está em H. Esse zero aqui na verdade está em -1 e aqui está em milímetro. Tá, milímetro também. Agora ele sobe 1. Então é aqui. H mais 1 milímetro. E finalmente a gente tem esse último aqui que ele só vai até 25 agora. Assim eu consigo colocar todos os terminais num lugar só. Tá, já tem os terminais aqui. Agora eu vou pegar essas duas linhas aqui e fazer a mesma coisa para deixar eles naquele formato. Na verdade está aqui, tipo retangular, 0.5, 0.5. Tá, agora a gente tem todos aqui. Eu vou unir essa linha aqui com a bobina de cima. Vou usar aqui Night. Agora a gente tem esse de cima. E o de baixo. Tá. Eu vou renomear isso aqui de bobina 2. Tá, agora eu vou colocar os dois materiais aqui como cobre. Então, tem isso aqui. Eu também posso colocar uma corzinha pra isso. Vou colocar uma cor. A cor que eu vou colocar vai ser esse laranja aqui. Tá, já coloquei a cor aqui.
Eu vou selecionar as faces deles e adicionar uma corrente. Nas faces de cima de um lado. Tudo bem, acho que tá tudo certo aqui. Eu vou adicionar corrente, então. Vou colocar 5 amperes. E é isso. Agora eu vou adicionar um de baixo. E também vou colocar 5 amperes. Só que a diferença aqui é que eu vou alterar a ordem. Eu vou dar esse swap direct. Tá, o que a gente tem aqui? Quando a gente colocou 5 amperes para cá e virado para cá, é como se ele estivesse entrando aqui e descesse para cá. É a mesma coisa aqui, ele entra aqui e desce para cá. É o que a gente pode ver se a gente dá uma olhada aqui, basicamente. Eu vou... Tem que tomar cuidado com isso aqui para não errar. Ele está entrando aqui, está entrando aqui, está saindo aqui, está saindo nesse outro aqui. Tá, eu vou agora criar uma região. Eu vou selecionar tudo aqui. E aí eu vou em parâmetros matriz. Vou habilitar essas duas correntes aqui, da bobina 1 e da bobina 2. Tá, agora eu vou setup. Esse aqui deve ser o suficiente. Eu já posso ir aqui, já eu acho. Deixa eu ver se... eu vou colocar para ele analisar. Não, peraí. Tá faltando... Tá faltando isso aqui. Tem que adicionar o H, que eu tinha colocado como variável lá. Então eu vou colocar que o H começa de 2.5 e termina em 12.5. Passo 2.5. Opa, não coloquei. 2.5, 2.5, 2.5 e adicionar. Tem que adicionar aqui antes. E aqui eu coloco OK. Agora eu acho que eu posso analisar. Tá, analisar isso aqui eu vou chamar de indutância mútua. Agora ele deve demorar um pouco, né? Era para aparecer aqui. Ih, rapaz. Deve estar indo ainda. Parece que o negócio de solução não está aparecendo aqui, mas talvez ainda esteja calculando. É,
essa simulação demora um bom tempo, né? Mas depois que ela termina, é só ir aqui em Results, Create Magnetostatic Report, aí vem em Data Table, aí você seleciona isso aqui tudo e coloca New Report. Só que eu já tenho os dados aqui, já fiz aqui. E aqui a gente tem o que acontece em questão da indutância das bobinas, né? Esse coeficiente aqui CPL coeficiente indica uma intensidade de quanto que a corrente na bobina magnetiza na outra bobina, né? Aí você vê aqui que dependendo quando vai aumentando as distâncias, essa magnetização começa a diminuir. Eu posso pegar isso aqui em Results e fazer um plot também, né? Acho que esse aqui tá bom. Não, esse não tá bom não. Esse aqui é um em um, né? Deve ser o coeficiente de um em um, então não faz muito sentido. Vou colocar esse. Não, esse talvez. Tá seguindo. Tá tendo um comportamento bem. Tá tendo um comportamento relativamente linear, né? E foi diminuindo aqui. Achei que ia aparecer mais pontos. Esse aqui deve ser um em um também. Quer dizer, dois em dois, dois em dois, corrente 2 na bobina 2. Então tá, a gente tem esses plots aqui. Na verdade, só o 2 e o 3 fazem sentido. Mas eles indicam basicamente o que eu já tinha falado antes, né? Com o aumento da distância aqui, a gente vê que a magnetização de uma bobina na outra bobina começa a diminuir. Que é uma coisa. Uma coisa. É o que se espera. É o que se espera, né? Então. Então é isso aqui. E eu vou encerrar aqui. Mas antes eu posso ver como é que tá o campo magnético aqui, né? Vou poder dar uma olhada como é que estão a intensidade do campo magnético. Que acaba que a gente não. É difícil de identificar, né? A gente vê mais ou menos essa nuvem aqui. É... Vou ver se tem como. Claramente o campo magnético ele vem daqui e vai dar bobina de uma direção para outra. E é isso. Eu vou encerrar por aqui a parte de indutância mútua.